O Césio-137 é um tipo de substância radioativa criada em reatores nucleares. Ele é formado durante o processo de fissão, que ocorre quando átomos de urânio ou plutônio se dividem em um reator para gerar energia. Com uma meia-vida de cerca de 30 anos, o Césio-137 pode permanecer ativo e perigoso por muito tempo. A principal característica desse elemento é a radiação gama que emite, a qual pode penetrar profundamente no corpo humano, causando sérios danos à saúde, como o aumento do risco de câncer. Pode ser altamente radioativo e capaz de se espalhar facilmente. O Césio-137 exige muito cuidado e medidas de segurança rigorosas quando é manuseado, para evitar contaminações acidentais e danos à saúde das pessoas. Antes de contarmos a história de hoje, é importante apresentarmos Goiânia, a capital do estado de Goiás, e a segunda cidade mais populosa do Centro-Oeste, com uma estimativa de 1,4 milhões de habitantes em 2024, ficando atrás apenas de Brasília. Porém, esta história se passa em 1987, em uma Goiânia diferente, marcada por um incidente trágico envolvendo o Césio-137. Nessa época, moravam na cidade os amigos Roberto dos Santos e Wagner Mota, ambos provenientes de famílias humildes e estavam desempregados. Para garantir o sustento, eles se dedicavam à coleta de materiais recicláveis. Juntos percorriam locais de descarte e construções abandonadas em busca de objetos que pudessem ser vendidos. No dia 13 de setembro de 1987, Roberto e Wagner foram até o antigo Instituto Goiânio de Radioterapia, no centro da cidade. O instituto, que já estava fechado desde 1985 devido a problemas financeiros e administrativos, deixou para trás equipamentos sem qualquer tipo de precaução. O prédio estava desprovido de portas e janelas e, de acordo com relatos, até moradores de rua já haviam ocupado o local. Dentro do instituto, os dois amigos encontraram um grande equipamento de radioterapia, feito de ferro e chumbo, que parecia ser uma boa fonte de lucro. Eles decidiram pegar uma parte da máquina e levar para a casa do Roberto, onde tentaram desmontá-la com ferramentas improvisadas. No entanto, o que eles não sabiam era que dentro daquela máquina havia uma cápsula contendo Césio-137, um material altamente radioativo. O Césio-137 é um isótopo artificial utilizado na medicina devido à sua capacidade de penetrar no corpo humano e destruir células cancerígenas, mas também é extremamente perigoso quando manipulado de forma inadequada. Sem saber do risco, os dois amigos abriram o invólucro de chumbo da máquina, expondo a cápsula de Césio-137. O material pesava cerca de 200 quilos. Foi desmontado e sua cápsula de 19,26 gramas foi retirada, sem que eles tivessem ideia do perigo que representava. Para eles, era apenas um objeto de chumbo e ferro sem importância. Logo após o contato com a cápsula, Wagner começou a sentir sintomas como náuseas e mal-estar, mas atribuiu isso a uma possível reação alimentar. No entanto, à medida que os sintomas pioravam, ele procurou ajuda médica no dia 15 de setembro, sendo diagnosticado com uma reação alérgica. Enquanto isso, a cápsula foi vendida a um ferro velho pertencente a Devair Alves, que, ao perceber um brilho azul vindo do objeto, ficou fascinado e passou a exibi-lo para amigos e vizinhos. Intrigado com o fenômeno, Devair, no dia 21 de setembro, decidiu abrir a cápsula, revelando grãos brancos que, ao serem pressionados, se transformavam em pó. Ele distribuiu esse pó entre familiares e amigos, que começaram a espalhá-lo pela pele para que brilhassem no escuro. No dia 24 de setembro, a tragédia se agravou. Ivo Ferreira, irmão de Devair, levou fragmentos do material para sua casa e os entregou a seus filhos. Entre eles estava Leide, de apenas 6 anos, que, ao manusear o pó, acabou ingerindo uma quantidade da substância.
Aos poucos, a contaminação se espalhou, muitas vezes sem que as pessoas soubessem o que estava acontecendo. O Césio-137 contaminou o ambiente de diversas formas, inclusive através do manuseio de dinheiro que havia entrado em contato com o material. Sem saber do perigo, os moradores de Goiânia começaram a apresentar sintomas como diarreia, febre e vômitos. Porém, a maioria dos casos foi diagnosticada como uma virose comum, o que atrasou o reconhecimento do verdadeiro problema, uma exposição à radiação. Naquela época, não havia uma rede integrada de hospitais, e assim ninguém suspeitou de uma contaminação radioativa. O desastre foi se desenrolando sem que as autoridades soubessem como agir, o que resultou em uma contaminação massiva antes que as medidas de segurança fossem tomadas. Devair começou a apresentar sintomas graves, como queda de cabelo, inchaço, dificuldades para caminhar e perda do paladar, entre outros problemas. Apesar disso, os médicos não conseguiram identificar a causa. Sua esposa Maria foi a primeira a perceber que tudo estava acontecendo desde que a cápsula comprada por Devair havia sido aberta. Ela suspeitou que o objeto fosse a fonte dos problemas, mas Devair, cético, tentou convencê-la de que não havia relação entre as pessoas doentes e o pó. Maria, no entanto, estava convencida de que a cápsula era o que estava causando os adoecimentos, então decidiu tomar uma atitude. Colocou o objeto dentro de um saco de estopa, pegou um ônibus e seguiu para a vigilância sanitária. Durante esse trajeto, várias pessoas foram expostas ao mesmo material e também começaram a manifestar os mesmos sintomas. Na vigilância sanitária, os agentes não conseguiram identificar o que era o objeto e deixaram em cima de uma cadeira sem maiores precauções por 2 dias. Enquanto isso, Maria, durante uma consulta médica, relatou que os sintomas começaram depois que os 2 homens trouxeram um aparelho estranho para o ferro velho de seu marido, um aparelho que havia encontrado em um hospital abandonado. Desconfiado da possibilidade de exposição à radiação, o médico decidiu avisar seus superiores. No dia 29 de setembro, o secretário do Meio Ambiente entrou em contato com Walter Mendes Ferreira, físico da Comissão Nacional de Energia Nuclear, para que ele verificasse a possibilidade de contaminação radioativa. Ao chegar perto da vigilância sanitária, Walter usou um medidor de radiação e, quando estava a 3 quarteirões de distância, o aparelho começou a apitar no nível máximo, indicando uma forte radiação no local. Inicialmente, Walter pensou que o equipamento estava com defeito, então voltou para pegar outro medidor. Quando fez uma nova medição, os 2 aparelhos indicaram níveis alarmantes de radiação, antes mesmo de chegar ao prédio. Walter chegou a tempo de evitar que um agente do Corpo de Bombeiros descartasse a cápsula em um rio. Ele solicitou isolamento imediato da área, e a partir desse momento todos os órgãos competentes foram acionados, iniciando uma investigação para rastrear a origem da cápsula e identificar todas as pessoas que haviam tido contato com o Césio-137. O material foi levado ao Instituto de Radioproteção e Dosimetria para análise. No mesmo dia, foi confirmado que se tratava de Césio-137 e uma equipe de especialistas iniciou ações para conter a contaminação e minimizar os danos. Embora a gravidade da situação já fosse evidente, o governo inicialmente divulgou informações imprecisas mencionando um possível vazamento de gás. Isso fez com que os primeiros socorristas, como policiais, bombeiros e médicos que lidaram com o incidente, não usassem o equipamento de proteção adequado, expondo-se à radiação. Somente depois foi reconhecida a seriedade do caso e os agentes começaram a usar roupas protetoras. Após a compreensão da magnitude da situação, foi montada uma operação emergencial. Os locais onde o césio havia sido manipulado foram isolados e iniciou a triagem das pessoas expostas ao material. Mais de 112 mil pessoas passaram por esse processo para determinar o grau de contaminação e definir o tratamento necessário. As pessoas mais contaminadas foram transferidas para um campo de futebol improvisado como centro de triagem e desintoxicação, escolhido por ser amplo e afastado das áreas residenciais. Nesse centro, as roupas contaminadas eram removidas e armazenadas em recipientes de chumbo.
As superfícies corporais das vítimas foram lavadas com soluções especiais para reduzir a radiação, e amostras de sangue e urina foram coletadas para monitorar a radiação interna. Medicamentos também foram administrados para ajudar na eliminação do césio do organismo. Os casos mais graves foram encaminhados para hospitais especializados. Algumas vítimas necessitaram de tratamentos intensivos, incluindo transplantes de medula óssea. No início, a mídia não forneceu informações claras e as autoridades locais não transmitiram dados consistentes sobre o que estava acontecendo, o que gerou pânico entre a população. Muitos acreditavam que toda a cidade estava contaminada, resultando em uma evacuação em massa, com moradores buscando refúgio em áreas rurais ou em outras cidades do estado. Quando chegaram a esses locais, muitos enfrentaram preconceito e discriminação, pois temiam que pudessem estar contaminados e transmitir radiação. A falta de conhecimento científico exacerbava o problema, com algumas pessoas acreditando que a radiação poderia ser transmitida pelo ar ou pelo simples contato físico. O incidente ganhou grande repercussão internacional, em parte devido à negligência do hospital que abandonou os materiais radioativos, sem qualquer tipo de supervisão. O número oficial de vítimas fatais foi de 4. A mais conhecida foi Leide das Neves, sobrinha de Devair, que após brincar com césio e tocar em alimentos com as mãos contaminadas, começou a apresentar sintomas inicialmente diagnosticados como intoxicação alimentar. Quando o quadro piorou, exames mostraram que ela estava gravemente contaminada. Leide foi transferida para um hospital no Rio de Janeiro, onde foi isolada, mas faleceu em 23 de outubro de 1987. Seu funeral causou comoção e protestos, pois havia o temor de que seu corpo ainda pudesse transmitir radiação. A segunda vítima foi Maria, esposa de Devair. Ela apresentou sintomas semelhantes aos de Leide e faleceu no mesmo dia. Sem sua intervenção, o caso teria se estendido por mais tempo e outras vidas poderiam ter sido perdidas. Israel Batista, funcionário do Ferro Velho, foi a terceira vítima. Ele entrou em contato direto com o césio e faleceu em 28 de outubro de 1987. A quarta vítima foi a de Milson Alves de Souza, amigo de Devair, que também teve contato direto com o material radioativo e faleceu no mesmo período. Além das 4 mortes, 249 pessoas foram identificadas como contaminadas direta ou indiretamente, muitas delas desenvolvendo sequelas físicas e psicológicas devido à radiação. O acidente levou à remoção de 6.000 toneladas de material contaminado, incluindo móveis, roupas, brinquedos e utensílios domésticos. Todo esse material foi selado em containers e enterrado em um depósito especial em Abadia de Goiás. Em 1988 foi fundada a instituição Leide das Neves Ferreira, com o objetivo de monitorar os efeitos da radiação a longo prazo. O governo também concedeu pensões vitalícias a cerca de 250 pessoas, com a medida sendo estendida posteriormente a mais de 2.000. Os médicos responsáveis pelo hospital, que negligenciaram o armazenamento adequado dos materiais radioativos, foram condenados a penas de prisão, que foram substituídas por serviços comunitários. Essas penas foram posteriormente anuladas por um indulto presidencial. O caso de Goiânia tornou-se o segundo maior acidente radioativo da história, ficando atrás apenas de Chernobyl, e é o maior ocorrido de uma usina nuclear. A radiação atingiu uma área de 2.000 metros quadrados, com infiltração no solo de até 50 centímetros de profundidade.